Continuando. Ora, o analista apodera-se desse poder discricionário, quer dizer, dependente de uma autoridade competente, do ouvinte, para elevá-lo a uma segunda potência, quer dizer, elevar esse poder discricionário a uma segunda potência. Ele está continuando a mostrar como é que a coisa vai sendo deturpada. Pois além de se colocar expressamente para si mesmo ou para o sujeito falante é esse je, esse eu do inconsciente, como intérprete do discurso, passa a tratar como se fosse um discurso da consciência, ele, analista, impõe ao sujeito, no dito de seu discurso, a abertura própria da regra que lhe atribui como fundamental. A regra fundamental da psicanálise, a psicanálise nasce em termos teóricos com a descoberta do inconsciente no capítulo 7º e nasce em termos da técnica com a regra fundamental da associação livre, um dia que uma cliente mandou o Freud calar a boca e deixar ela falar. Pois é, a regra fundamental começa a se trocar, da associação livre passa a ser associação presa. Ele continua, ou seja, que esse discurso se efetue, primo, ou seja, em primeiro lugar, sem interrupção. Segundo, em segundo lugar, sem contenção. E não apenas quanto à preocupação de sua coerência ou de sua racionalidade interna. Você tem que ter coerência e racionalidade interna. Mas também quanto à vergonha de seu apelo ad hominem, quer dizer, da sua coisa humana, ou de sua aceitabilidade mundana. Tudo isso é exigido agora dentro do... Eu vi gente perguntar para o paciente, vou chamar de paciente porque a pessoa não sentia aquilo como analisante. Você tem relações sexuais com seu marido e você gosta de ter relações anais? Essas coisas não se perguntam, não tem intimidade para isso. Essas pessoas faziam essas coisas na minha época já de analista em formação. Não sei se ainda continuam a fazer essas loucuras. Assim, ele amplia a distância que coloca à sua mercê, à sua dependência, a sobredeterminação, a superênfase do sujeito na ambiguidade da fala constitutiva e do discurso constituído, como se esperasse que os extremos se tocassem por uma revelação que os confunde. Uma coisa é o discurso, é a fala constitutiva, é o que está vindo de dentro. Outra coisa é um discurso constituído. Ele quer juntar uma coisa com a outra. Isso vai dar paradoxo, não vai ter jeito. Mas essa conjunção não pode operar-se em razão do limite pouco marcado em que fica contida a pretensa associação livre, que aí já deixou de ser associação livre, através da qual a fala do sujeito é mantida nas formas sintáticas que a articulam, como o discurso na língua tanto empregada como ouvida pelo analista. Ou seja, fica na dependência de quê? Das formas sintáticas, ou seja, em conformidade com as regras da sintaxe, de um sistema de leis que permite estudar uma linguagem sobre o seu aspecto formal, sem referência à significação e ao uso que dela se faz. Quer dizer, a essas alturas a gente já está em plena psicologia da consciência. Então, e o resto, ato falho,
o nonsense, questões como o ne, avant qu'il ne vienne, né? Esses detalhes da língua, que o Lacan é tão atento, isso aí corta. Por conseguinte, o analista detém toda a responsabilidade no sentido pesado que acabamos de definir a partir de sua posição de ouvinte. Uma ambiguidade sem rodeios, por estar a seu critério como intérprete, repercute numa intimação secreta que ele não pode afastar nem mesmo ao se calar. Quer dizer, mesmo que ele fique quieto, ele está avaliando se está na sintaxe correta, o que aquele cara está dizendo na consciência. O sujeito do inconsciente, o je, já foi embora há muito tempo. Hein? Ademais, os autores reconhecem seu peso. Por mais obscuro que seja este para eles, em função de todos os traços em que se distingue esse mal-estar. Quer dizer, os autores reconhecem isso, mas acontece que na hora de praticar na clínica não praticam. Este se agrava com o embaraço ou com o aspecto informe das teorias da interpretação em sua raridade cada vez maior na prática, pelo adiamento nunca adequadamente motivado do emprego delas. Quer dizer, a interpretação, que é interpretação, o cara está falando lá, você faz uma pergunta, você faz um murmúrio, você, o quê? Não entendi, ou qualquer coisa do gênero, né? Que interessante, né? Qualquer coisa que o Lacan vai falar que é da época do teatro grego, do coro, que tira o cara daquele blá, 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 isso aí é tirado. O vago termo analisar vem suprir com excessiva frequência a oscilação que paralisa diante do termo interpretar, na impossibilidade de esclarecê-lo. É bem de um efeito de fuga que se trata no pensamento do praticante. O praticante escapa dessa coisa que é independente, que causa mal-estar, que é o próprio inconsciente, que é o sujeito do inconsciente falando. A falsa consistência da noção de contra-transferência, esse termo não é do Freud, que era adotado pela IPA, pelos teóricos da teoria da técnica, mas não foi criado pelo Freud, foi criado por um outro didata lá. Sua popularidade, fica chique falar em contra-transferência, e as fanfarronadas, Lacan é grosso aqui, é duro, que ela abriga, que essa contra-transferência abriga, explicam-se por servir de álibi. Então, qualquer coisa que o analisante reage é por conta da contra-transferência. O analista furta-se de considerar a ação que lhe compete na produção da verdade. E aí Lacan fala que aqui 3 parágrafos foram reescritos. Lembra que ele escreveu em 1943, depois que ele botou tudo que ele precisava para fora. Ele reescreveu esse texto mais tarde, que foi publicado nos Écrits. Aqui, esse texto, ele reescreveu 3 parágrafos. A questão das variantes se esclareceria ao acompanharmos esse efeito, dessa vez diacronicamente, ou seja, de acordo com a evolução do tempo, numa história das variações do movimento psicanalítico,
remetendo à sua raiz universal, isto é, à sua inserção na fala. Lembra que já na escola de Asclepio o cara dormia, sonhava e falava? Essa espécie de paródia, de imitação irônica, jocosa, para satirizar, de catolicismo em que essa questão ganha corpo. Aliás, não é preciso ser muito letrado para saber que as palavras-chave de que mais ciosamente se serve o homem real aqui evocado para ilustrar sua técnica, nem sempre são as que ele concebe com mais clareza. Os álgures, ou seja, os que estão em todos os lugares, enrubesceriam de tanto atormentar uns aos outros a respeito delas, e não acham ruim que o pudor de seus caçulas, que a vergonha dos novos analistas, por se estender aos mais novatos através de um paradoxo explicável pelas modalidades que atualmente lhes favorecem a formação, poupe-os dessa prova. Quer dizer, os mais novos ainda têm mais sensibilidade ao sujeito do inconsciente falando, mas os velhos já se protegem. Paramos aqui outra vez.